Seja muito bem-vindo aqui ao nosso primeiro vídeo de pergunta e resposta aqui do meu canal. Vocês não estão acostumados a ver muito vídeo de apartamento aqui, casa, lote. E hoje a gente quis fazer um vídeo um pouco diferente para poder apresentar um pouco mais da minha visão, da corretagem, do mercado imobiliário, de como eu vejo tudo isso na minha visão, né, do meu lado aqui. Chamei aqui de novo a minha parceira de gravação de vídeo, de vida, que me atura o tempo todo, a minha esposa, Dona Thaís, se apresente. Olá, gente, tudo bom? Vocês me conhecem só pela voz e hoje a gente tá um pouquinho mais perto, estão me vendo, a gente vai ter uma conversa um pouquinho mais descontraída aqui e eu espero que vocês gostem, tá bom? Geralmente ela aparece só pra gravar os vídeos, né, amor? Geralmente. Atrás, Vocês segurando. conhecem muito da minha mão É, a mão dela. e da minha voz. Mas nós tivemos essa ideia porque eu recebo muitas perguntas no meu dia a dia, no meu trabalho. Muitas pessoas me perguntam sobre tudo, sobre vida, sobre negócios, sobre mercado imobiliário, dicas. Então, a gente quer fazer esse vídeo, eu queria fazer esse vídeo como uma forma de responder essas principais dúvidas, trazer tanto lá pro Instagram quanto ao YouTube. Então, esse é o primeiro vídeo do Pergunte ao Corretor. Pergunte ao corretor e eu te darei a resposta. É isso. Vamos começar? Vamos começar. E Então se tá. você quiser mandar também as suas perguntas ao corretor, você pode colocar no comentário ou acessar as redes sociais do Samuel, meu digníssimo. Se você tá vendo no Instagram, bote aqui a sua dúvida no comentário. E se você estiver no YouTube, coloque no comentário também aqui No para YouTube. trazer a sua dúvida e a gente responder se for uma dúvida legal. Verdade. Então vamos começar? Bora. Primeira Vamos dúvida. lá. Primeira pergunta. Como você começou no ramo da corretagem? Então, meu pai, ele é corretor de imóveis, né? Então, desde pequenininho ele já era. Então, até eu tenho uma foto dele estudando para a prova de corretor e eu no bebê, no colo dele. Então, desde pequeno eu aprendi sobre corretagem, sobre negócios e como se desenvolver nessa área. Então, acabei minha vida toda crescendo, fazendo plantão, aprendendo, vendendo também. Então, até o momento de eu fazer o curso de corretor, que a gente tem que ter o Cresci, né? Sim. Então, meu pai, ele foi lá, me instigou a fazer o curso, eu fiz o curso. E aí, depois, quando eu me formei ali no ensino médio, aí, de fato, eu comecei a trabalhar um pouco mais forte. Até então, era meio que uma ajuda pro meu pai só. Então, já fazem... De profissão mesmo, eu tenho 10 anos, total. Mas, tem bastante tempo aí, Olha só. E como foi a tua primeira venda? Eu não lembro da minha primeira venda, porque eu era muito pequeno, provavelmente. Porque qual era o formato que funcionava muito antigamente? Hoje em dia é muito internet, né? Mas antigamente funcionava muito plantão de vendas. Então eu fazia muito plantão de vendas. Aí eu acabei fazendo minha primeira venda num plantão de vendas. A primeira eu não lembro, mas muito provavelmente foi um lote. Vendi um lotezinho e aí foi, né? E aí continuou nas vendas até hoje. Sim. E deixa eu perguntar pra ti, meu amor. Por que é necessário a gente ter um corretor do nosso lado quando a gente vai comprar um imóvel? Tipo assim, é importante, eu sei que é uma pergunta até que para um corretor talvez seja um tanto redundante, né? Mas como cliente, é realmente importante eu ter um corretor do meu lado ou eu poderia fazer a transição que vocês fazem, como cliente, escolher um imóvel e simplesmente dizer que eu quero comprar ele e eu fazer todos os trâmites? Qual que é a diferença entre um cliente fazer isso e um corretor? Por que eu tenho que ter ele do meu lado? Perfeito. Olha, geralmente muitas pessoas buscam fugir do corretor, né? Por conta da comissão. Porque a pessoa pensa, poxa, se eu fechar direto com o proprietário ou direto com a construtora, eu não pago comissão. Só que quem paga comissão geralmente é quem vende. Então você que está comprando, você não paga comissão. Então hoje, se é uma construtora, se é imóvel de construtora, uma construtora honesta, não vai te vender direto. Ela vai te indicar para um corretor. Então quem vai pagar a comissão é a construtora. Então tu não vai ganhar desconto por ir direto com a construtora.
Agora, quando é imóvel de terceiro, que a gente chama, que, por exemplo, tu tem um apartamento e tu quer vender ele, dá pra te ir lá, fechar negócio direto com o proprietário. Eu sou um pouco mais liberal, eu gosto de deixar um pouco mais livre isso. Então, eu gosto de dizer que imóvel é com corretor de imóveis, mas se você quer vender o seu imóvel, eu não vejo nenhum problema de você vender. Só que assim, até uma vez eu respondi uma caixinha de perguntas, eu falei assim, dá pra comprar um imóvel sem um corretor? Dá, você consegue ali, de negociando direto com o proprietário. Só que é a mesma coisa de você me perguntar, dá pra eu arrancar um dente sem dentista? Dá. Dá. Só que muito provavelmente vai doer pra caramba, vai machucar. Então, o que que eu aconselho? Procura um profissional, que é o corretor de imóveis. Então, você tá com um problema médico? Procura um médico. Tá com problema no dente? Procura o dentista. Tá, ó, eu, quando preciso de alguma questão seguro, eu sempre procuro o meu corretor de seguro, porque é ele que vai me ajudar nisso. Eu posso até fechar direto com a seguradora, mas eu vou ter todo o suporte daquele profissional, todo o suporte de quando eu precisar de ajuda. Então, geralmente, procurar o mais barato, procurar o desconto da comissão, às vezes pode sair caro, tá? Lá no final. Então, eu aconselho sempre buscar um profissional da área. Eu faço assim. Qualquer coisa que eu preciso, busco um profissional que vai resolver meu problema. E o corretor de imóveis é o profissional do mercado imobiliário. Então, procura ele que ele vai saber te direcionar. Perfeito. E quanto tempo demora para vender o imóvel? Nossa, depende muito. Às vezes alguns clientes vêm me perguntando, poxa, mas se eu te der esse imóvel para vender, quanto tempo tu vende ele? Depende muito. Depende do preço, depende da localização, principalmente do preço, tá? Costumo dizer que tudo vende, depende do preço. Sim. Então, depende muito da negociação. Tem imóveis, por exemplo, eu fechei um imóvel esse mês agora, que o cliente levou mais de 2 anos para conseguir fechar um negócio comigo. Então foram 2 anos de nós vendo, conversando. Então vai muito de negócio para negócio. Tem pesquisas que dizem que uma venda no mercado imobiliário dura de 3 a 6 meses para concretizar uma venda. Mas isso varia muito de pessoa para pessoa. Eu já fechei venda em menos de 24 horas, já fechei venda em 2 anos, em 1 ano, em 6 meses, em 2 dias. Varia bastante isso. Depende muito do cliente. Tem que respeitar o processo do cliente que está ali querendo comprar. Se o cliente está com um pouco mais de pressa, a gente ajuda. Se ele não está com tanta pressa, a gente entende o que ele está querendo para poder atender a necessidade dele. Sim. E eu acho que o próprio mercado também acaba influenciando um pouco, né? Sim, bastante. Dependendo, às vezes tem construtora que coloca promoção que dura um mês, dura 15 dias, dura até sexta-feira. Já peguei condições. Até sexta-feira tem condição X para quem fechar negócio. Ou até o lançamento. Às vezes tem muito pré-lançamento que sai antes para os corretores e a construtora lança com desconto nesse pré-lançamento. Então, às vezes, tu tem ali 1 mês, 2 meses para fechar negócio. Depende muito do negócio, depende da construtora, depende do imóvel. Então, é bem volátil essa questão. Ah, interessante. Bem interessante mesmo. Eu não sou corretora, né, gente? Eu não entendo muito da área do meu esposo. E sempre quando ele falou alguma coisa assim, pra mim é novidade. Eu acho bem interessante a área. Não seria. Acho que corretor vai dar muito trabalho, eu vejo ele passando trabalho. Mas cada dia que eu conheço mais sobre a profissão do Samuel, eu percebo o quanto que é necessário mesmo. Quando a gente foi comprar o nosso imóvel, ele é corretor, né? E se não fosse ele, eu ia me enrolar todinha. Se fosse sozinha. E ali eu vi ainda mais a importância de ter um corretor. Mas vamos para a próxima pergunta. Qual foi o imóvel mais marcante que você vendeu? Olha, geralmente eu lembro de todas as negociações que eu fiz, tá? Na maior parte das vezes, eu lembro de todos os clientes. Talvez nem sempre na hora assim de cabeça, mas eu vejo alguma informação eu acabo lembrando. Venda marcante, eu acho que toda até por conta do meu slogan, né? Até, não tá ali na tela, mas não é só um imóvel, é uma história sendo escrita. Então eu entendo que cada negociação, cada imóvel é uma negociação importante, porque às vezes eu tô atendendo uma pessoa que está investindo o dinheiro dela, às vezes eu atendo uma pessoa que está buscando uma vida nova em uma nova cidade, às vezes eu busco uma pessoa, às vezes eu vendo para uma pessoa que está casando, está construindo uma vida nova com alguém. Então, cada venda vai ser importante. Eu busco sempre dar o meu melhor. Sempre fazer o melhor possível para aquele cliente. Porque cada cliente aí vai ter a sua história, a sua demanda. E eu acho importante tratar cada cliente com carinho. Então,
Verdade. Todas as vendas, para mim, acabam sendo marcantes de alguma forma, porque, como eu digo, é uma história sendo escrita. É a história do cliente e a minha história também, né? Sim. Porque é a forma como eu ganho a vida. Então, conforme eu ganho dinheiro também com as negociações, a minha vida também vai mudando junto com as dos meus clientes. Isso aí é legal. Verdade. Acaba tendo um crescimento também, né? E Exatamente. tanto teu quanto participar. A gente que trabalha com pessoas, eu sou da área da saúde, também trabalho com pessoas, Sim. a gente sempre, realmente, assim, cada pessoa carrega uma história, um sonho, um desafio, e a gente acaba se envolvendo no processo. No sentido de ficar feliz, né, com as vitórias, quando a pessoa consegue algum imóvel, ou quando ela tá com alguma dificuldade, também a gente acaba se preocupando um pouquinho. É. Trabalhar com pessoas tem essas coisas ímpares. E outra pergunta interessante. Por que é importante comprar um imóvel na realidade de hoje? O que tu acha? Tu acha que comprar um imóvel é um bom investimento? Olha, depende. Então, a resposta do corretor seria: compre Não imóvel. esperava por Depende. essa. Depende da negociação. Então, assim como tu vai comprar um carro, por exemplo, quando tu vai comprar um carro, tu tem que comprar no preço certo, né? Para a negociação ser legal. Então, para investimento, sim. Para investimento é sempre um bom investimento na maior parte das vezes. Ficou dúbio, né? Mas a maior parte das vezes é um ótimo investimento. Só que, claro, sempre tem que olhar o preço, a condição, analisar como que tu vai fazer essa compra junto com o corretor. Então, para investimento, é algo que precisa ser analisado bastante. Depende de cada imóvel, depende do teu objetivo também, porque tem gente que busca para alugar, para ter rentabilidade, tem gente que busca para ganhar na valorização. Então, tem gente que busca imóvel para vender, comprar no lançamento e depois vender lá no futuro com a valorização. Depende muito do objetivo de cada um. Então, eu sempre pergunto para o meu cliente qual é o objetivo dele para poder ajudar nessa direção. Mas tem um caso que eu sempre indico comprar imóvel, que é o seu primeiro imóvel. Independente do valor, se é dentro da Minha Casa Minha Vida, se é médio padrão, alto padrão, não importa. Compre o seu imóvel para morar. Para morar, você tem que ter o seu imóvel. Sim. Não dependa de aluguel. Não caia na furada de, mas aluguel, você investe o dinheiro. Não investe, você vai pagar a vida toda aluguel e nunca vai investir. Então, assim, é o que dá. Você consegue financiar? Financia. Financia o seu imóvel, vai morar lá dentro, não dependa de proprietário mandando você sair, mandando entrar. Então, compre o seu primeiro imóvel. É muito importante o primeiro imóvel. Ele vai te alavancar depois para conseguir outras coisas, tanto com a valorização quanto com a parcela ali que geralmente você mantém, principalmente se for banco, né? Financiamento bancário. Então, era até isso que eu ia comentar na próxima pergunta, sobre aluguel. Porque realmente a gente já viu alguns vídeos de pessoas falando por aí que morar de aluguel é muito melhor do que comprar um imóvel. E tu começou falando um pouquinho disso, mas eu queria saber a tua opinião profissional a respeito. Realmente é melhor ficar morando de aluguel e pegar o dinheiro e investir em outra coisa? Ou tu acha que é interessante comprar um imóvel e, se possível, mais de um? Qual é a tua opinião sobre isso? Eu acredito que você deve comprar pelo menos um imóvel na sua vida, que é o imóvel que você vai morar. Esse é a tua base, tua segurança. Compra teu primeiro imóvel. Agora, depende muito da vida de cada um. Então, por exemplo, poxa, eu já tenho o meu imóvel e vou mudar de cidade. Talvez, por um momento, seja interessante você morar de aluguel, para ver se você vai se adaptar à cidade, senão você não vai voltar. Mas se você não pretende criar raízes naquele lugar, mas decidir ficar lá, compre seu imóvel. Porque não é só matemática. Ainda tem muitos cálculos que eles fazem que eu acho incorreto. Muitos deles fazem um cálculo e não consideram a valorização do imóvel. Então, se tu for olhar valor por valor, vai dizer, se você investir, você retorna tanto, financiamento volta. Só que, se você olhar a valorização do imóvel, que geralmente o pessoal não olha, a compra ainda assim vale a pena. Mas, não vou nem falar de matemática, deixa a matemática de lado. Comprar um imóvel é questão de segurança. Questão de segurança. Morei minha vida toda de aluguel, praticamente. Quantas vezes o inquilino mandava eu sair?
porque o primo, o sobrinho tava voltando, porque queria dar casa pra filha, ou porque ia fazer uma reforma, porque ia vender. Então, poxa, às vezes você tava lá animado com a casa, tava tudo certinho, tem que sair. E outra coisa, geralmente o imóvel que você for alugar, você não consegue ter aquela personalização, né? Fazer do seu Verdade. jeito. Ah, Samuel, mas dá pra fazer? Dá, mas você vai ter que fazer tudo aquilo que dá pra tirar depois. Sim. Aí não. Eu, pelo menos, não gosto de fazer assim. Eu gosto de ter o que é meu, pintar do jeito que eu quero, agir do jeito que eu quero. Então, o primeiro imóvel, ele é uma questão de segurança para sua família. Outra coisa que não entra na conta também, tá? Você, pai de família, que não tem o seu imóvel, compre urgente o seu imóvel. Porque com o financiamento bancário, por exemplo, se você fazer o seguro bancário, compra pelo banco, você vai ter o que a gente chama de seguro prestamista. Que é o quê? Basicamente, você morreu ou ficou inválido, não pode mais trabalhar, o banco quita o seu imóvel. Então, isso é uma questão de segurança. Então, assim, você, pai de família, ficou inválido. Aí a sua família não vai ter onde morar. Você vai ter que se ferrar depois para pagar um aluguel ou para pagar a Sim. parcela do apartamento ou do imóvel que você comprou. Então, assim, é uma questão também de segurança da própria família. E isso não dá para botar no papel. Não dá para colocar na conta. Então, comprar um imóvel é questão de segurança. Não tem como. Para mim é loucura viver sem comprar um imóvel. Tem que comprar pelo menos um para morar. Pra morar. É verdade. Viver de aluguel. Nossa, a gente correu do aluguel, na realidade. Enquanto a Sim, gente pôde comprar o nosso logo, a gente comprou. sim. Então a gente acaba vivendo essa filosofia também. E qual é, meu querido corretor, o melhor tipo de imóvel para um cliente comprar? Depende. É a mesma coisa que perguntar qual tipo de carro você deve comprar. Depende, você mora em zona rural, você mora no centro da cidade, você vai usar só para ir para o trabalho, para viajar, é igual imóvel. A gente tem que entender o cliente e entender o que ele está querendo. Ah, não, é para morar, é para alugar, é para investir. Então, depende muito do imóvel. Ah, Samuel, eu não gosto de apartamento, eu gosto de casa. Não, eu não gosto de casa, eu gosto de apartamento. Então, cada um vai ter a sua particularidade, tem que entender e saber o que direcionar. E já teve algum imóvel que tu te recusou a vender? Tem, às vezes tem. Principalmente imóvel fora de preço. Então, o que eu vejo ali que o imóvel vale 200 mil e o cliente quer 250. Eu não pego para vender, porque eu costumo dizer pro cliente, olha, eu não pego só para botar na prateleira, só para dizer que eu tenho para venda. Eu pego para Sim. vender de fato. Então, se não tá no preço certo, eu não consigo vender. Então, aí eu não pego para venda. E também quando o imóvel tá cheio de problema de documento que o proprietário não quer resolver, né? Por Sim. isso que eu gosto muito de trabalhar com construtora. Então, a maior parte dos imóveis que eu vendo é de construtora. Porque construtora geralmente já tem toda a documentação, tudo que é do apartamento ou da casa já tá tudo certinho. Então, não tem nenhum problema. Muito bem, eu tô lendo aqui algumas perguntas, são bastante. Acho que a gente não vai conseguir terminar todas nesse vídeo. Vamos mais uma então. Vamos lá, a última. A última já? Nossa, A tem última. tantas. Bora lá. Então, deixa eu pensar numa boa aqui. Qual é o requisito mínimo para comprar um imóvel? Requisito mínimo? Depende também. Depende. Vai depender. É financiamento bancário? É direto com a construtora? A gente tem que entender qual tipo de imóvel você está querendo. Se é financiamento bancário, você tem que ter ali uma renda comprovada, um nome limpo. Se for construtora, tem que ter um nome limpo também e também tem que ter renda comprovada. Mas a construtora geralmente é um pouco mais flexível com a renda comprovada. Então, às vezes, aceita extrato bancário. Então, depende do cliente. Até isso, até às vezes, o tipo de comprovação de renda dele vai direcionar para qual tipo de imóvel a gente vai vender para ele. Então, a gente tem que entender até o requisito mínimo do próprio cliente, né? Então, entender, não, Samuel, eu quero um apartamento de 3 quartos, tem que ter 2 suítes, tem que ser no centro de Criciúma. Então, a gente vai buscar o apartamento que mais vai se encaixar dentro dos requisitos dele também, tanto do que ele quer quanto do que ele pode comprar. Então, dentro das características do que ele pedir. Então, os requisitos vão ser muito guiados pelo tipo de imóvel que ele vai querer também. Isso vai influenciar bastante. Eu acho que pela condição também, né, da pessoa. Tipo, se estiver fora da realidade.
Sim, a gente ajusta. Aí é por isso o papel do corretor, né? Então, às vezes acontece de alguns clientes quererem 3 quartos com suíte no centro, mas, poxa, às vezes ele quer 3 quartos com suíte no centro até 300 mil. É muito difícil a gente encontrar. Então, talvez a gente adapte, vamos um pouquinho uma região mais periférica ou diminuímos um quarto. Então, tem que entender o cliente. Não adianta, a gente tem que entender o cliente para saber o que ele está buscando. Mas é isso. Muito interessante, gente. Se vocês gostaram, deixem um like de vocês, curtam, compartilhem esse vídeo e É isso mandem aí. as perguntas de vocês também, pra gente poder falar aqui, discutir e vocês participarem conosco. Então, esse aqui foi o Pergunte ao Corretor. Se você tem dúvida, coloque aqui embaixo. E fechou, galera. Tchau! Tchau!